ambiente do São Paulo, porque é um resultado impactante. E antes de ir para o Silas, só como a gente vai rever essas imagens que a gente está vendo agora, presta atenção nesse segundo gol. Sai com o goleiro. Sim. Né? É uma bola que vem cruzando todo o meio de campo e só quando chega lá que o São Paulo começa a correr. Aí fica difícil. São Paulo que não entrou no jogo nos primeiros minutos ou um Flamengo que voltou a ser aquele Flamengo malvado de sempre, hein, Silas? Fala, Bruno. Um abraço para você, Calçade, Fábio Luciano, fã do esporte. Tô com esse meio sorriso no rosto aqui, mas tô muito na bronca, Bruno. Por favor, o que é isso? Eu acho que começa numa jogada assim, numa jogada totalmente infantil da defesa do São Paulo. Se você tem, já não é a primeira vez que acontece isso, sabe? O ideal é amadurecer e aprender com os erros dos outros. Mas quando é com você, cometer o mesmo erro toda hora, eu acho que não dá. Então, assim, eu acho que o São Paulo está pagando por isso. Agora vai ficar muito complicado. E o Flamengo não tem nada a ver com isso. E o São Paulo, né, acredito que aquela saída, que foi uma saída com a posse lá no fundo do campo, e o Flamengo pressionando, é a tentativa de uma saída dentro da ideia de jogo que o São Paulo tenha, que mesmo pressionado, por que se sai lá do fundo? Porque o adversário vem te pressionar. Quando o adversário sai, vem todo mundo. Se os zagueiros ficarem lá na grande área e o time ficar dividido, é muito melhor para quem está sendo atacado, porque você vai jogar nesse espaço. Então você tem que compactar o adversário, ele tem que subir. E essa é a ideia de quando você sai no fundo, tocando a bola. Você vai buscando o teu jogo e induzir e conduzir o adversário para aquilo que você quer. Tá. Mas ali foi um sono, na entrada da grande área, sendo pressionado. Do outro lado, acho que o grande ponto do Flamengo é... Quando a gente está falando aqui até agora de comportamentos também. Sim. Como o São Paulo entrou no jogo e como entrou o Flamengo. O Flamengo entrou... em algum momento, e já chegou a hora, não é só recuperar os jogadores. O que está fazendo o Flamengo? Tentando recuperar fisicamente seus jogadores. Mas ele precisa, como time, voltar a produzir. E ali, tirando os dois laterais e o goleiro, você tinha uma formação do Flamengo espetacular. Era uma equipe que, nesse setor, você não pode dizer, não se conhece, é um time super afinado com um jogador que o Flamengo, os caras confiam demais nele. E ele entrega muito, fazendo gol. Esse Flamengo tem um pouco de conexão. Tem que entregar agora para levantar a torcida, trazer de volta e restabelecer a confiança do time. E levanta. Nossa, se levanta. Dá a confiança, Fábio. A gente vai ver até algumas imagens depois, pessoal, da torcida do São Paulo ao vivo saindo do Morumbi, tá? Vamos ver a movimentação, como é que tá por lá. Mas essa goleada dá quanto de confiança pro Flamengo para daqui... É uma confiança em construção, né? Então tem alguns jogos ainda pela frente, né? Traz uma confiança muito grande no momento, né? Porque o Flamengo vinha tropeçando, o Flamengo vinha vencendo com atuações um pouco abaixo do esperado, e hoje o Flamengo tem uma atuação muito bacana para o torcedor, né? Então foi um time que marcou muito forte, então assim, o Flamengo tem muita técnica, né? Então os jogadores são muito qualificados, só que o torcedor também cobrava um pouco dessa intensidade de marcação, essa marcação sob pressão que o Flamengo fazia, e hoje tudo funcionou, né? Então assim, se deu tudo errado para o São Paulo, para o Flamengo deu tudo certo, né? Então assim, a marcação encaixou e proporcionou gols do Flamengo, o Flamengo teve jogadores que estavam sendo cobrados pelo torcedor, o Flamengo vai poder utilizar isso em outros jogos mais complicados, talvez, com 11 contra 11, ninguém sabe, mas pelo placar e pelo que foi apresentado, isso traz uma confiança muito grande. O Renato também estava um pouco pressionado, esse time do Flamengo tem que jogar um pouco melhor, então hoje ele conseguiu. Agora, o manter, né, é o que a gente espera, né? O torcedor do Flamengo espera que o Flamengo mantenha esse nível de atuação, que o time evolua, né? Que o time comece a colocar jogadores, os jogadores titulares para... Mas foi um time diferente hoje do que a gente estava acostumado a ver. Foi um Flamengo mais vibrante.